Saudações, meus amigos. Vamos a mais uma aula de criminologia, né? Paramos aqui justamente no início de um novo tópico, que é a sociologia criminal, né? O que mudou a partir de 1960 na criminologia? Então, em 1960 nós tivemos aí o chamado giro sociológico, que ampliou o foco de estudo da criminologia, né? Do crime, né? Da análise do crime. Passamos para os processos de criminalização. Tivemos aí a inclusão da vítima, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e por fim o controle social, né? Enquadrou-se aí como objeto de estudo também. O crime, então, ele passa a ser visto como um fenômeno social, tá? Essa é a grande importância aí da década de 60, né? A análise agora do crime como um fenômeno social. E aí nós temos o início, né, das teorias sociológicas da criminologia. Temos as teorias do consenso, né, também chamadas de funcionalistas, teorias de integração, etiológicas ou epidemiológicas. Essa parte do nosso estudo, pessoal, é muito importante para a prova. Essas teorias do consenso são muito importantes para a nossa prova. Quais são as características principais de todas as teorias do consenso? Elas estão ligadas sempre a movimentos conservadores, movimentos de direita, né, melhor dizendo. Elas enxergam a sociedade como um corpo que funciona de forma harmônica, então algo que está fora dessa sintonia, né, fora dessa harmonia, é um problema, né? É, a sociedade, ela é um conjunto harmônico que trabalha junta, sempre buscando e compartilhando as mesmas metas sociais. Esse também é um dogma, né, da teoria do consenso. E o crime, ela é a exceção, né? O crime é o dissenso, né? É aquilo que viola esse consenso social. O foco aqui das teorias do consenso é a ordem, a estabilidade, a integração social. O criminoso, ele é um desajustado, ele é um desviante, e o direito penal, ele é aquele mantenedor da coesão social, tá? Então a sociedade funciona bem quando todas as instituições, elas também funcionam bem, ok? Essa é a lógica, esse é o paradigma das teorias do consenso nessas teorias sociológicas da criminalidade. Olha aí, ó, modelo sociológico do consenso e do conflito. Então nós temos as teorias do consenso, nós temos as teorias do conflito. Eu friso, isso é muito importante para a prova, né? Teoria do consenso entende, né, que os objetivos da sociedade são atingidos quando há um funcionamento perfeito das suas instituições, com os indivíduos convivendo e compartilhando das mesmas metas sociais e concordando com as regras do convívio, né? Quais são as grandes teorias aqui, né, da teoria do consenso? Temos aí os estudos, né, da escola de Chicago, a teoria da anomia, a teoria da subcultura delinquente e a teoria da associação diferencial. O mnemônico das teorias do consenso é CASA, pessoal, CASA, né? T de escola de Chicago, A de anomia, o S é a subcultura delinquente e o outro A é da associação diferencial. Então são teorias do consenso. Escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, teoria da associação diferencial. Tem que decorar isso aí. Não tem saída, tá? Do outro lado, também uma teoria sociológica, né? Um estudo sociológico aí dessa década de 60, temos as teorias do conflito, né? E vai ser o inverso das teorias do consenso. As teorias do conflito argumentam que a harmonia social decorre dessa força e dessa coerção em que há uma relação de dominante e dominado. Por isso que a teoria do conflito, a sociedade ela é feita pelo conflito. Não há, para a teoria do conflito, voluntariedade dos indivíduos buscando a pacificação social, né? A pacificação social ocorre justamente em razão dessa imposição, dessa coerção da classe dominante sobre o dominado. E aí, na teoria do conflito, o mnemônico é ré, né? Temos aí a teoria radical ou crítica, um cunho marxista, a gente vai entender melhor mais para frente, mas já deu uma palhinha, né, nas aulas anteriores. E a teoria do etiquetamento, né, o labeling approach, né, o labeling approach que a gente vai ver também como teoria do conflito. Então, primeira informação importante é você lembrar que são modelos sociológicos, teorias sociológicas, se dividem em duas espécies, consenso e conflito, totalmente antagônicas. Consenso, temos casa, né, o mnemônico, escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, teoria da associação diferencial, teoria do conflito, ré, teoria radical ou crítica e a do etiquetamento, o labeling approach. Né? Então, guardem aí essa diferença. Né?
muito importante, né? Elas são teorias macrosociológicas da criminalidade. Teoria do consenso, teoria do conflito. Questões, ó. Primeira questão. As teorias do conflito afirmam que o entendimento social decorre da imposição de alguns valores e sujeição de outros. São teorias de cunho revolucionário, que partem da ideia de que os membros do grupo não compartilham dos mesmos interesses da sociedade. E, com isso, o conflito seria natural, às vezes até mesmo desejado, para que, quando controlado, leve a sociedade ao progresso. Assinale a alternativa que apresenta uma teoria do conflito. Então, a gente viu que a teoria do conflito é uma teoria macrosociológica da criminalidade, ela é contrária à teoria do consenso, e que teoria do conflito temos basicamente duas: a teoria crítica ou radical e a do labeling approach, na teoria do etiquetamento social. E aí nosso gabarito vai ser teoria do, letra E, etiquetamento, tá? Esse é o nosso gabarito. Teoria do conflito, teoria do etiquetamento. Labeling approach. Próxima questão. As teorias do consenso sustentam que os objetivos da sociedade ocorrem quando há concordância com as regras de convívio, existindo harmonia entre as instituições, de modo que a sociedade compartilhe de objetivos comuns e aceitem as normas vigentes. Então a finalidade da sociedade será atingida. Assinala a alternativa que apresenta uma teoria do consenso. A gente viu, teoria do consenso, é uma teoria macrosociológica da criminalidade, contrária à teoria do conflito. Teoria do consenso, o mnemônico é casa, né? Então nós temos aí 4 teorias do consenso. Vamos ver as alternativas, ó. Teoria crítica, não, isso é teoria do conflito. Labeling approach, isso aqui é a teoria do etiquetamento, teoria do conflito. Teoria radical, é a mesma coisa que teoria crítica. Aí etiquetamento de novo, que é a mesma coisa que labeling approach, que está até escrito errado aqui, ó. Tá, approach, é approach. E letra E, teoria da subcultura delinquente. É o S, né? De casa. Subcultura delinquente é a teoria do consenso. Letra E é o gabarito, pessoal. Então, só de você saber quais teorias se encaixam, né, na teoria do consenso ou na teoria do conflito, você já consegue acertar questões de prova. Mais uma questão. Para a sociologia criminal, o pensamento criminológico foi influenciado por 2 visões. A teoria do consenso e a teoria do conflito. A primeira com um olhar funcionalista e a segunda argumentativa. Posto isso, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de teoria do conflito. O conflito, pessoal, ó, labeling approach, né? Letra E. Todas as outras são teorias do consenso, né? Escola de Chicago, Associação Diferencial, Anomia, Subcultura Delinquente. Faz até o caso aqui, ó. Casa, tá vendo? E A, D é teoria do consenso, só tem a letra E, que é a teoria do conflito. A outra teoria do conflito é a radical ou crítica. Próxima questão. As teorias criminológicas da Escola de Chicago, das subculturas delinquentes, da Associação Diferencial, são consideradas teorias do consenso. E aí, pessoal, a Escola de Chicago é teoria do consenso? É. Subcultura delinquente e associação diferencial também. Aí ele continua. Ao passo que a teoria da anomia inaugura as chamadas teorias do conflito. Certo ou errado? É errado, né? Teoria do conflito, o mnemônico é ré. Ou seja, são as teorias radical ou crítica e a do etiquetamento, a labeling approach. A teoria da anomia também é uma teoria do consenso. Está errada essa questão quando ela fala que a teoria da anomia se enquadra como teoria do conflito. Próxima questão. As teorias criminológicas da Escola de Chicago, da Associação Diferencial e da Anomia, a Escola de Chicago, a Associação Diferencial e a Anomia, são do consenso, ao passo que as teorias das subculturas delinquentes inauguram as chamadas teorias do conflito. Errado, né, pessoal? Subcultura delinquente também é teoria do consenso. Vamos lá. Quais são, então, as conclusões, né, dessa teoria do consenso, né? Uma das teorias macrosociológicas da criminalidade. A gente viu, né? Ela enxerga a sociedade como um sistema harmônico, funcional. O criminoso, ele é a engrenagem desse sistema harmônico aí que falha, que não está harmônica, né? Que não está sintonizada com a sociedade. E aí tem um seguinte questionamento aqui, né? Por que alguém comete um crime? Né? Como é que a teoria do consenso vai responder essa pergunta? A pessoa comete o crime porque escolheu livremente delinquir. Olha aqui, ó, um resquício lá da escola clássica, do livre-arbítrio, do homem ser dotado de razão. Então, para a teoria do consenso, o delito é fruto de uma decisão individual e racional do indivíduo. Ele delinquiu porque ele quis, tá? Ele tem aí um elemento volitivo, um elemento de vontade. E aí, segundo a teoria do consenso, se ele praticou o crime porque ele quis, qual é a consequência? Responsabilização penal.
O direito penal serve para corrigir o desajustado e restaurar a ordem aí que foi violada, tá? Então a teoria do consenso, ela defende, né, a ordem na sociedade através de um perfeito funcionamento das instituições. Os indivíduos têm objetivos comuns entre si, de pacificação social, de continuação, de progresso, tá? A visão aqui da teoria do consenso é estritamente funcionalista, né? Ela também pode ser chamada até de teoria da integração, porque ela busca essa integração entre as instituições, entre as pessoas, entre os indivíduos com objetivos comuns, que aceitam regras que consentem entre si vivendo nessa sociedade, tá? O direito penal ele vem justamente para corrigir, para responsabilizar, para restaurar a ordem violada pelo criminoso que escolheu delinquir, né? E que por isso merece ser responsabilizado, tá? Então, a teoria do consenso bebe muito aí da escola clássica, né? Da época do iluminismo. A primeira escola que a gente estudou na história da criminologia. E as teorias sociológicas aí, né? Que estão dentro das teorias do consenso, tá? Temos aí a Escola de Chicago, também chamada de teoria ecológica, tá? Escola de Chicago ecológica porque ela estuda as cidades, né? A Escola de Chicago aí basicamente estudou a criminalidade na Escola de Chicago, ou a criminalidade na cidade, né, de Chicago, por isso foi chamada de Escola de Chicago. E aí dentro da Escola de Chicago nós temos diversas teorias que se desenvolveram, né? A própria teoria ecológica, né, que é o estudo das cidades, a teoria das janelas quebradas, que a gente vai ver de forma mais detalhada, teoria da tolerância zero, teoria dos testículos despedaçados. Tudo isso aqui está dentro da teoria do consenso, né? Já que a Escola de Chicago está inserida na teoria macrosociológica do consenso. Aí a gente vem também, né, dentro dessa teoria do consenso, a teoria da anomia, com seu pai, o fundador aí, o Emile Durkheim, né? Vamos explicar o crime a partir da falta de coesão social e de normas claras, por isso que o crime é praticado. Para o Durkheim, toda a sociedade ela tem crimes, né? Ele traz esse dogma, esse pressuposto. Teoria da subcultura, e aí tem uma perspectiva toda cultural, né, nas teorias da subcultura. Tem a teoria da associação diferencial, de Edwin Sutherland, e a teoria da subcultura delinquente, de Albert Cohen, que a gente vai ver em detalhes também, mas aqui está tudo enquadrado em teoria do consenso. E a teoria da anomia, ou estrutural funcionalista, né, que traz uma perspectiva estrutural da sociedade. O crime é explicado a partir da falta de coesão social. Tá? Então, vamos iniciar pela primeira, né, teoria dentro das teorias do consenso, dessa macrosociologia, que é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago ela teve seus estudos desenvolvidos basicamente de 1915 até 1940. Né? Ela nasceu junto com a sociologia criminal urbana, com o nascimento da sociologia criminal urbana. E aí é chamada de Escola de Chicago porque a cidade de Chicago foi o laboratório social que foi utilizado para os seus estudos, para as suas conclusões. Né? A cidade de Chicago ela crescia nesse período de forma desordenada, acompanhada ali de um aumento expressivo da criminalidade. Então, quanto mais a cidade crescia, mais tinha concentração de renda, desigualdade social e o crime ele se proliferava. E aí isso levou os estudiosos a investigar essa relação entre o ambiente urbano e a delinquência. Né? O foco de análise da Escola de Chicago é sobre a delinquência, né? Sobre o criminoso como um produto do meio urbano. A Escola de Chicago ela bebe muito da cidade, né? Basicamente é o estudo do meio urbano, né? Da criminalidade do meio urbano. A cidade ela produz a delinquência ao influenciar diretamente no comportamento dos indivíduos. Essa seria uma conclusão aí da Escola de Chicago. Os princípios fundamentais trazidos aqui pela Escola de Chicago: a desorganização social e as áreas de delinquência, né? Essas áreas superpovoadas, elas são desorganizadas socialmente e é isso que gera a criminalidade. Teve todo um financiamento através do empresário Rockefeller, né? Ele financiou o departamento de sociologia e financiou também a Universidade de Chicago para estudar essa criminalidade emergente e trazer alguma conclusão para frear, né, essa criminalidade. E a conclusão que se alcançou através desses estudos foi que, através da Escola de Chicago, se inaugura uma virada, né, da criminologia e se começa a analisar o espaço urbano com a prática delitiva. É aqui que se lança o alicerce da teoria ecológica e da criminologia ambiental. Tá? Essa é a grande sacada da Escola de Chicago, né? A criminalidade como produto do meio urbano.
Vamos fazer uma questãozinha sobre a escola de Chicago. De acordo com a escola de Chicago, a letra A subcultura delinquente é o fator determinante do fenômeno criminal. Não, subcultura delinquente é uma outra teoria. Né? A escola de Chicago ela não se debruçou sobre essa situação. Letra B. As características da cidade podem ter papel etiológico nos processos de delinquência. Olha aí, ó. Falou em escola de Chicago, pessoal, vai falar da cidade, vai falar do meio urbano. Provavelmente a letra B é o gabarito. Vamos ver as outras. Letra C. O encarceramento em massa da pobreza é uma decorrência da instauração de um estado penal no âmbito das cidades. Não foi bem isso que a escola de Chicago buscou estudar, né? Letra D. A criminalização da mulher por meio... Não vou nem continuar lendo, a escola de Chicago não se preocupou com isso aí, criminalização da mulher, feminismo, não. Letra E. As prisões possuem caráter criminógeno e devem ser adotadas políticas contra a prisionização. E aí, vocês acham que a escola de Chicago ficou preocupada com isso? Não, né, pessoal? Vamos lá, qual é o gabarito? Letra B, né? Falou em escola de Chicago, tem que ter na resposta alguma alternativa relacionada às cidades, ao meio urbano, né? A delinquência é produto do meio urbano, porque foi isso que se debruçou a escola de Chicago, estudar as cidades, especificamente a cidade de Chicago. Vamos lá, continuando, né? Método utilizado pela escola de Chicago, né? É uma análise sociológica da criminalidade o quê? Urbana, tá? Então, para ser mais específico, a escola de Chicago se debruçou sobre uma análise sociológica da criminalidade urbana. A abordagem metodológica aqui ela é empírica, né? Desde o positivismo, desde Lombroso, que a criminologia adota esse método de abordagem, é empírico, tá? Baseado o quê? Na observação da cidade, das suas dinâmicas sociais. Uma abordagem ainda pragmática, né? Fazer um diagnóstico confiável dos problemas sociais urbanos que levam à criminalidade. Qual é o problema central aqui das cidades modernas? Qual a conclusão aqui que a escola de Chicago trouxe? Ela percebeu que as grandes cidades têm entre si algo em comum, que é o rompimento com os mecanismos tradicionais de controle, né? Os mecanismos aí que a gente estudou no controle social informal. Ou seja, nas grandes cidades, esse rompimento, ele traz um enfraquecimento do controle social informal. Ele traz uma pouca influência na vida do indivíduo relacionada à família, vizinhança, religião, escola, trabalho, clubes e instituições locais. Né? Esse enfraquecimento é que gera a potencialização da criminalidade. Tá? Então essa é uma das conclusões da escola de Chicago. Nas grandes cidades, o controle social informal ele é enfraquecido. E é isso que gera a hipertrofia da criminalidade. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Por quê? Primeiro, a escola de Chicago não trata de determinismo ecológico, né? A escola de Chicago ela não vai dizer que a criminalidade é o espaço físico em si, né? Ela vai dizer que a desorganização social que surge com essa urbanização controlada é que gera a criminalidade. Por quê? Porque a desorganização social é o que traz o enfraquecimento do controle social informal. É o que afasta o indivíduo da família, da religião, da vizinhança, tá? Então essa é a sacada da escola de Chicago. Não é porque a cidade é grande que ela vai ter criminalidade, não. É porque a cidade cresceu demais e de forma desorganizada socialmente. E isso é que gerou a hipertrofia da criminalidade devido ao enfraquecimento dos controles sociais informais, tá? E aí a escola de Chicago trouxe que tipo de contribuição? Foi graças a ela que se passou, né, a introduzir na criminologia o controle social informal como objeto de estudo, né? A importância aí do controle social informal veio através da escola de Chicago e trouxe ainda a ênfase aí em ações preventivas para enfrentar a criminalidade urbana. Então, mais do que reprimir, é preciso prevenir. A cidade moderna, quando ela enfraquece os laços comunitários, ela cria um ambiente propício à delinquência. E a cidade moderna enfraquece os laços comunitários porque ela gera, né, é quando ela cresce gerando desorganização social. Aí a escola de Chicago ela destaca essa importância das relações sociais, da coesão comunitária para o controle das pessoas, né? Para a socialização das pessoas. Então a escola de Chicago vai mostrar aí, né, que é uma comunidade forte, solidária, participativa, é importantíssima, né, no controle da delinquência. Vou fazer umas questõezinhas. Sobre uma importante vertente da criminologia estadunidense, a escola de Chicago é correto afirmar que, vamos ver o gabarito sobre a escola de Chicago, letra A. A criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal, enfraquecido e desorganizado. Olha aí, que
Que assertiva bonita, né? Vamos colocar um xizinho aqui, né, de lado. Vamos ver se tem outra mais certa, mas essa aqui já tá muito boa, né? Vamos ver as outras. Letra B. São seus principais idealizadores, Emily Durkheim, Robert Merton e Malcolm Parsons. Não, né, pessoal? Emily Durkheim vai estar em outra teoria, inclusive. Né? A gente viu aqui, ó. Emily Durkheim, ele vai estar na teoria da anomia e não da escola de Chicago, tá? E os outros autores aqui também não faz muito sentido, não. Dentro da escola de Chicago, o grande idealizador, né, é o patrocinador dos estudos, que é o Rockefeller, né? Camarada aqui que era empresário, cheio de dinheiro e que patrocinou a Universidade de Chicago para fazer esses estudos. Letra C, também é conhecido como teoria da ecologia social ou da organização cultural. Vamos ver a letra D. As ideias dos teóricos dessa escola possuem forte influência de Karl Marx. Nunca, nunca. A teoria do consenso não tem nada a ver com a esquerda, tem mais a ver com a direita, tá? Karl Marx vai estar mais relacionado às teorias do conflito, principalmente na teoria radical ou crítica, tá? Então, não tem relação nenhuma com a teoria do consenso, principalmente quando a gente fala da escola de Chicago. Letra E, seu foco de pesquisas é a prevenção aos crimes contra o meio ambiente. Meio ambiente, não. O foco de pesquisa é a prevenção da criminalidade no meio urbano como um todo, mas não contra o meio ambiente. Aí é criminologia verde, é outra coisa. Não tem nada a ver com a escola de Chicago. Estavam muito preocupados com isso nessa época aí, não nesse período. Então, gabarito aqui, pessoal, com certeza a letra A, né? A criminalidade nas grandes cidades tem explicação no controle social informal e enfraquecido. Enfraquecido por quê? Porque as grandes cidades estão crescendo demais e de forma desorganizada socialmente, tá? E isso é que gera a criminalidade, segundo a Escola de Chicago. Próxima questão. Entre as teorias sociológicas do crime, aquela que considera o crime um fenômeno ligado aos grandes centros urbanos, o progresso econômico é que leva à criminalidade, pesquisa urbana, refere-se a quê? Escola de Chicago, pessoal. Falou em cidade, falou em grandes centros urbanos, processo econômico que leva à criminalidade, centros urbanos, tudo isso vai ser basicamente Escola de Chicago. Tá? Olha aí, então, ó, esse crescimento desordenado das cidades, tá? É o que leva ao enfraquecimento do controle social informal, gerando a delinquência. E aí a gente tem aqui uma organização espacial, né, das cidades. A gente tem aqui áreas de classes ricas, né, a área nobre da cidade, né, que vive aí em zonas exclusivamente residenciais, isoladas e bem estruturadas. Olha aqui um exemplo, né, de uma área, de uma cidade de uma classe rica na cidade, né? Pega aí como exemplo Chicago, né? Aí nós temos as áreas pobres, né, as classes pobres, que vão conviver em áreas industriais com poluição, com barulho, com sujeira e falta de infraestrutura. Aqui o Estado ele não está junto da sociedade, né? Falta aqui para essa comunidade carente hospitais, escolas e creches, parques e praças. Não há atuação aqui da polícia, né, delegacias, equipamentos públicos como um todo. E aí, ó, essa desestrutura aqui, essa desorganização tem como consequência o quê? A sensação de anomia social, né? Aí chegam os grupos armados, os justiceiros, as milícias e vão impor ali as formas alternativas de controle social. Esse é o problema que foi aqui destacado pela Escola de Chicago. As cidades crescem muito e crescem de forma desorganizada. Isso aqui ó, não era para existir, tá? Como ocorre essa desorganização, o controle social informal fica totalmente enfraquecido devido à hipertrofia da desorganização social. E aí a criminalidade toma de conta. Tá? A criminalidade vem e se apropria das pessoas aqui que estão abandonadas pelo Estado. Olha aí, áreas de delinquência, ainda nesse estudo, né? As cidades, quando são fragmentadas, quando são desorganizadas socialmente, elas geram o quê? Ó? Zonas degradadas ou abandonadas e superpopulação e segregação, a separação, né? A concentração de renda, a desigualdade social. Essa relação direta se dá entre a desorganização social e o aumento da criminalidade. Então, quanto mais desorganizada for a sociedade, maior será a taxa de crimes, né? E a ferramenta de análise sociológica aqui são os inquéritos sociais, social surveys, né? Inquéritos sociais. São entrevistas com grupos específicos da população para compreender o contexto social e criminal dessas regiões que são estudadas. E aí se chegou à conclusão de que a desigualdade urbana, a falta aí, né, o enfraquecimento do controle social informal vai contribuir para a concentração da criminalidade em áreas determinadas, que são as chamadas áreas de delinquência, né? Os hotspots aqui, ó, as áreas em que há maior incidência de crimes, tá? Justamente por causa dessa desorganização social.
Vamos lá. A escola de Chicago, né, através de seus estudos, chega à teoria ecológica, a teoria da desorganização social, que é justamente isso que a gente está estudando. Ela diz que a estrutura urbana influencia diretamente na conduta criminosa. O crime ele resulta da desorganização social dos centros urbanos modernos, por causa que ele dá um enfraquecimento ao controle social informal. Quais são os principais fatores criminógenos? Deterioração, né, dos grupos primários, da família, da escola, da vizinhança, esse controle social informal. As relações interpessoais são superficiais nas grandes cidades. Ó, o movimento aqui, ó, ninguém conhece ninguém, pouco envolvimento emocional. As pessoas não têm sentimento de pertencimento com a cidade, né? Não tem sentimento comunitário. A alta mobilidade urbana, as pessoas trocam de bairro com frequência, não cria vínculo, o vizinho não conhece o outro vizinho. Crise nos valores tradicionais, né? Há uma desconstrução de normas e de costumes das famílias. A superpopulação gera uma má distribuição espacial e social, muita gente pobre, concentrada em locais desorganizados. E o enfraquecimento, principalmente o enfraquecimento do controle social informal. Né? A família, a religião, a escola deixa de exercer a sua função disciplinadora, deixa de exercer a sua função aí de socialização. E é isso que leva à delinquência. Essa seria, né, a primeira conclusão da Escola de Chicago, a teoria ecológica, a teoria da desorganização social. Diagnóstico criminológico, que é que se chegou, né, à Escola de Chicago. Ambientes urbanos degradados têm maior potencial de criminalidade. Quanto pior for aquela sociedade, maior a probabilidade de ter crimes. Né? Já a ordem, a estabilidade, a integração social vai fortalecer o controle social informal. E aí vai diminuir, né, esse potencial de criminalidade. A desordem, a desintegração favorece o crime e a delinquência. E a reflexão que fica aqui é: a cidade, ela não apenas abriga o crime, ela o produz, né? Quando ela é o quê? Desorganizada socialmente. Tá? Então, o diagnóstico criminológico aqui vai dizer o seguinte, né? Uma cidade que cresce muito, se ela cresce de forma desorganizada, ela cria ali condições ideais para o crime florescer, porque isso gera um enfraquecimento do controle social informal. E, diga-se de passagem, deve ser o principal meio de controle da criminalidade. Aquilo que é capaz de socializar o indivíduo desde o seu nascimento. Família, religião, vizinhança. Vamos lá, questãozinha, pessoal. Assinale a opção que está de acordo com os postulados da teoria ecológica da criminalidade. A teoria ecológica, que também é chamada de teoria da desorganização social, que é a primeira conclusão que a gente está estudando da Escola de Chicago. Né? Então vamos lá, quais são os postulados aí da teoria ecológica da criminalidade? Letra A. Foca-se em fatores biológicos do criminoso? Biológico não, né? Ela está mais preocupada aqui no crescimento das cidades. E ela entende que cidades que crescem muito de forma desorganizada enfraquecem o controle social informal, gerando criminalidade. Letra B. Relaciona a criminalidade à estrutura urbana? Olha aí, falou em cidade, mano. Já é o gabarito. Vamos ver as outras. Defende a pena de morte, nada a ver. Ignora fatores socioeconômicos, nada a ver com nada. Letra B é o nosso gabarito. Relaciona a criminalidade à estrutura urbana. Olha aí, ó, teoria espacial, né, da década de 40, né? A criminologia em seu território. O foco aqui dessa teoria espacial é justamente a reestruturação arquitetônica e urbanística dessas grandes cidades, como uma medida o quê? Preventiva, tá? Então, se a teoria ecológica lá da Escola de Chicago chegou à conclusão de que uma cidade grande, desorganizada socialmente, gera criminalidade, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que focar justamente na reestruturação arquitetônica e urbanística dessas cidades, para a gente diminuir a criminalidade, tá? Isso vai ser uma medida aí de prevenção. Então vamos ter aqui, dentro da teoria espacial, a adoção de modelos adequados de construção das cidades, uma prevenção aqui que ela é situacional, a gente tem que observar o ambiente e estimular mecanismos de autodefesa, né, dessa cidade contra a criminalidade. Né? Então a gente organiza o espaço, gera coesão social e isso aí vai funcionar como um escudo contra o delito, vai reduzir a desordem e vai estimular, né, o fortalecimento dos controles sociais, né, informais, né, escola, família, religião, vizinhança. Então, prevenir para isso, para a teoria espacial, é planejar. Planejar o quê? A arquitetura e a parte urbanística de uma cidade. Tá? Então, foco, reestruturação arquitetônica e urbanística da teoria espacial.
Modelos adequados de construção, prevenção situacional. Organização do espaço mais coesão é o que vai diminuir a criminalidade. Um espaço organizado, uma comunidade unida é uma cidade mais segura, tá? Teoria espacial aí da década de 40, que bebe muito da escola de Chicago, né, com a sua teoria ecológica ou da desorganização social. E aí nós temos ainda uma outra teoria interessante sobre esse tema das cidades, que é a teoria das zonas concêntricas, de Ernest Buggs, né? Ele traz aqui dentro da teoria ecológica, né, que estuda as cidades. Né? Então nós temos a zona 1, o loop, né, o centro comercial. Olha aqui a zona 1, ó, o centro comercial. São áreas de negócio, poucas residências. Aí nós temos a zona 2, a zona de transição, ó. Zona de transição, área de maior interesse criminológico, né? Aqui nós temos já a instabilidade social, a alta mobilidade, condições precárias de moradia, os cortiços, né? Essa zona 2, mais periférica ao centro comercial. Aí nós temos a zona 3, né? A área residencial dos trabalhadores, onde eles moram, estão estabilizados. Aqui é uma menor mobilidade, né? Na verdade, a maior mobilidade é na zona 2, porque o indivíduo ele sai ali da zona 2 para a área de comércio, para o trabalho, a transição. A zona 4, né? A classe média residencial, os bairros das famílias com estabilidade econômica e social, né? Não está tão próximo do centro. E os subúrbios, as residências de classe média e alta, né? Uma coesão social e uma baixa criminalidade. Está bem afastado aqui do centro, né? Da área central. Então, o grande problema aqui está na zona 2, nessa zona de transição entre a residência e o centro comercial. É aqui onde há a grande instabilidade social e a criminalidade por causa da desorganização social. Tá? Questãozinha, ó. Relacione a escola criminológica com a afirmativa com ele compatível, né? Então nós temos aqui, ó. Primeiro, é fundada no livre-arbítrio, portanto, o crime é fruto de uma decisão de seres racionais. Tá mais relacionada ao quê, pessoal? A escola clássica, né? Que seria o 1, né? 2, também chamada de ecologia criminal. É uma das mais importantes escolas do consenso da sociologia criminal. Aqui é a nossa escola de Chicago. 3. E por fim, é fundada no determinismo, já falou tudo, escola positivista, que estuda o delinquente, utiliza-se do método empírico e seu principal expoente foi Cesare Lombroso, o pai da criminologia, né? Então, gabarito aí, né? 1, 3, 2. Né? Vamos lá. Última questãozinha para a gente encerrar a aula de hoje. A primeira teoria sociológica que fixou o entendimento de que o crime é produto da desorganização própria da grande cidade, onde se debilita o controle social e se deterioram as relações humanas, foi a teoria o quê, pessoal? Teoria ecológica, né? Teoria ecológica ou da desorganização social aqui, fruto da Escola de Chicago, né? Dos estudos da Escola de Chicago. Beleza? Então encerramos a aula de hoje. Até a próxima aula, pessoal. Peraí, melhor, calma, segura aí, vamos fazer mais essas duas questões aqui, e aí a gente encerra indo para um outro assunto. Vamos terminar as questões aqui. Ó. Vamos lá, vamos ler a próxima. A teoria ecológica, ó, ou da desorganização social, vai lembrar lá da escola de Chicago, né, vai lembrar lá das grandes cidades, entende a cidade como produtora da delinquência, havendo zonas em que a criminalidade seria maior e outras com índices menores de criminalidade. Perfeito, tá certo. Né? Temos aqui a teoria das zonas concêntricas, de Ernest Buggs, né? Ele trouxe aqui a zona 2, a zona de transição entre o centro comercial e a residência dos trabalhadores, como o local em que há desorganização social e por isso a delinquência é mais acentuada. Né? Então tá certa a questão. Vamos ver a próxima. A teoria das zonas concêntricas, ó, de Ernest Buggs, até que está certo, indica que o crescimento da cidade se dá a partir dos respectivos centros e que, quanto mais próximo ao centro, mais alta a classe social das pessoas que ali residem. É errado, pessoal, justamente o contrário. Ó. Pode ver, ó, quanto mais próximo do centro, ó, da zona 1 do loop aqui, ó, mais pobres são as pessoas. Ó. A zona de transição aqui é onde há condições precárias de moradia, os cortiços. Aí na zona 3 é a casa dos trabalhadores, o pessoal tem emprego, pelo menos. Né? Na zona 4, aqui já mais afastada do centro, é a classe média residencial. São bairros familiares, o pessoal tem estabilidade econômica. Né? É trabalhador, mas não é sofredor, né? Não está tão pobre assim. E aí na zona 5, a mais afastada do centro, né, de comércio, é onde tem as classes médias, as classes altas, né, onde tem coesão social e baixa criminalidade. Então é justamente o contrário, a questão está errada.
Ela está falando aqui que a partir do centro, né, quanto mais próximo ao centro, mais alta é a classe. Não, tá errado, é justamente o contrário. Quanto mais próximo do centro, mais pobre é a classe, tá? E aí a gente encerra, né? Na próxima aula a gente vai estudar essas outras teorias aqui da Escola de Chicago. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.